Meu trabalho é da Rosa sobre pressões evolutivas que moldaram a evolução de ornamentos e armamentos em fêmeas. A evolução de estratégias reprodutivas envolve uma alta variedade de fatores, como, por exemplo, alguns organismos eles podem evoluir para se reproduzir de maneira sexuada e outros de maneira assexuada. Esses dois modos de reprodução, eles são estratégias viáveis, entretanto, a sexuada, ela possui um alto custo para o indivíduo. Apesar de tão custosa esse tipo de reprodução, seus benefícios são bem substanciais, como a variação genética, que está correlacionada, né, à seleção natural, e também a eliminação de mutações prejudiciais. Então, o aparecimento do sexo ao longo da evolução implicou no surgimento de novos embates, como encontrar e persuadir parceiros sexuais para a reprodução, e esse processo ficou conhecido como seleção sexual. O dimorfismo sexual ele é basicamente uma diferença entre os machos e a fêmea de uma mesma espécie, e essas diferenças incluem, muitas vezes, características conflituosas entre seleção natural e também seleção sexual. A seleção sexual ela pode ocorrer por disputa entre os indivíduos do mesmo sexo, a gente chama de seleção intrasexual, ou através da escolha exercida por indivíduos de um sexo sobre indivíduos do sexo oposto, que se chama seleção intersexual. Uma das características dessa última é que os indivíduos que competem dessa maneira, né, eles geralmente possuem adaptações de ataque e de defesa, e então seus ornamentos, eles são como armamentos. A seleção sexual em machos e fêmeas, ela é diferente, isso está relacionado ali, pode estar relacionado aos custos da fêmea em relação aos custos do macho. Um deles seria a anisogamia, que faz com que os machos eles aloquem mais energia e tempo para encontrar e conquistar as fêmeas, enquanto essas acabam sendo bem mais seletivas para os seus parceiros. Outro motivo seria o esforço parental, que é um fator importante, né, que influencia diretamente os custos entre os machos e as fêmeas, em que os machos eles tendem a sofrer mais intensamente os efeitos da seleção sexual, porque as fêmeas elas gastam mais tempo e energia em relação a zigoto, embrião, e depois ali, posteriormente, com o cuidado da prole. Apesar de ser mais comum isso, essa assimetria do cuidado parental, né, ela pode atuar de modo inverso ao comum. Então, a evolução desses ornamentos e armamentos em machos, ela tem sido bastante estudada desde Darwin, né? No qual sugeriu que dois mecanismos poderiam levar ao surgimento e manter esses ornamentos em machos, que seria a escolha feminina e a competição masculina, pois os machos eles vão sofrer aí forte pressão de seleção sexual devido ao acasalamento, à competição de acasalamento, podendo assim desenvolver esses traços exagerados. A teoria da seleção sexual, ela explicou muito bem a evolução desses traços exagerados em machos, mas os efeitos da seleção sexual em características femininas foram pouco estudadas até pouco tempo. Então, esses traços ornamentais femininos, eles foram considerados como traços mal adaptativos, sendo aí resultado da herança correlacionada nos machos. Porém, existem fêmeas de diversas espécies que possuem ornamentos que não estão presentes nos machos. Portanto, essas características não poderiam ser explicadas aí por correlação genética e, portanto, poderiam ser adaptativas. Então, vários estudos, eles também apoiam a hipótese de que esses ornamentos e armamentos femininos podem surgir através da seleção sexual em papéis sexuais invertidos. Porém, a ornamentação feminina, ela pode ocorrer também sem qualquer reversão do sexo, e também em espécies poliândricas. Com isso, vários pesquisadores têm discutido quais seriam essas pressões que moldam a evolução desses ornamentos e armamentos em fêmeas. Então, estudos recentes evidenciam que os ornamentos e armamentos femininos podem estar sujeitos aos mesmos modelos de seleção sexual que os machos, né, através da competição intrasexual, que no caso seria competição fêmea-fêmea, e pela escolha do parceiro, que no caso seria a escolha do macho. Além disso, as fêmeas podem competir fortemente, né, por recursos ecológicos e sociais, incluindo aí território de forrageamento, locais de nidificação e cuidado parental. Sendo assim, a evolução dessas características das fêmeas pode ser mais fortemente influenciada por diferenças nessa distribuição de recursos do que por variações nesses sistemas de acasalamentos.
sugerindo assim que esses processos que moldam a evolução dessas características nas fêmeas pode estar além das definições tradicionais da seleção sexual.